Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família. É sempre muito bom, é um prazer imenso podermos levar a você uma palavra de fé, uma palavra que com certeza tem condições, o poder de mudar a sua vida, que é a palavra de Deus, não é? As palavras que as pessoas falam trazem dúvidas, as palavras do mundo trazem medo, preocupações, mas a palavra de Deus traz para dentro do nosso coração uma certeza, uma confiança muito grande de que podemos vencer todos os problemas, todas as lutas, por maiores que sejam. Você que tem vivido momentos tristes, você que está a enfrentar um problema grave de saúde, por exemplo, tem um familiar doente, quem sabe desenganado pela medicina, ou o seu problema talvez não seja de saúde, mas um problema relacionado à família, vícios dentro de casa, brigas, confusões, traições, separação, divórcio, ou pode ser que o seu problema seja financeiro, muitas dívidas, você está a perder todo o seu patrimônio, já perdeu parte dos seus bens, está a viver uma situação difícil, sem saber o que fazer, deve aos bancos, deve aos credores, você não tem como pagar suas dívidas, sua empresa não vai bem, seu comércio não tem ido bem, enfim, você está a viver essa situação complicada, essa situação muito difícil. Porém, eu quero que você saiba que existe uma saída, existe uma solução e é isso que vamos mostrar no programa de hoje. Através dos depoimentos que vamos colocar, você vai ver que tem jeito de você sair desse fundo de poço. Você que está com depressão, muitas vezes já pensou até em morrer, vem aqueles pensamentos horríveis à sua mente de que não tem mais jeito, não tem mais solução, de que você não vai conseguir, você tem andado ansiosa, ansioso, tem andado preocupado, não consegue dormir, já não é mais aquela pessoa que você era há um tempo atrás. Você tem sofrido com depressão, toma medicações, enfim, você está a viver uma situação realmente muito difícil. Porém, você vai saber o que fazer para se ver livre de todo esse sofrimento. Daqui a pouco você vai conhecer o testemunho, a história da senhora Manuela, que está aqui no nosso programa. Ela sofreu com depressão desde a infância, tentou suicídio já aos 12 anos. Aos 12 anos de idade, ela tentou o suicídio. E depois também teve uma depressão que aumentou quando ela teve a criança, a depressão pós-parto. Por Skype você vai conhecer a história da senhora Maria José, lá de São João da Madeira. Ela vai conversar conosco, ela também teve depressão e tentou suicídio já com 15 anos de idade. Dos 15 aos 17 anos, ela tentou suicídio. Tomava antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, era escrava da depressão, escrava das medicações. Você vai saber dessa história daqui a pouquinho, tá bem? Você pode entrar em contato conosco se quiser uma oração, se quiser ajuda, se quiser conversar, desabafar, contar os seus problemas, você pode ligar para o número que aparece na sua TV. É o 21 034 6099. Se você quiser ligar agora para incluir o seu nome na oração, para falar com um dos pastores, nós temos uma equipe de prontidão agora atendendo a todos. É só ligar 21 034 6099. Temos ali o pastor Maione, mais outro pastor, eles estão à disposição. Quando você ligar, você pode dizer, olha, o meu problema é esse, eu gostava de receber, queria receber essa oração para que esse problema venha a ser resolvido. Não há nada que Deus não possa fazer. Então você já pode ligar, daqui a pouco o pastor Maione vai divulgar alguns pedidos de oração, tá bom? Você pode dar o nome do ente querido seu, de um familiar, para esse momento da oração. Veja essa matéria que vamos colocar agora. Muitas pessoas, para mascarar a depressão, elas se entregam aos vícios. Vício do álcool, drogas, tem aumentado em 40% as chances de ter depressão. Você sabe, quando a pessoa está a viver conflitos interiores, problemas, elas se entregam aos vícios porque acham que isso aí vai resolver. É uma forma de fugir dos problemas, de fugir da realidade. A realidade de muitas pessoas tem sido tão cruel, tão difícil, que se elas pudessem viver anestesiadas,
se elas pudessem viver fora dessa realidade, para elas seria melhor. Então é uma forma até da pessoa fugir, digamos assim, da sua realidade de vida. Veja essa matéria. Chama-se ketamina e é um anestésico utilizado como tranquilizante nos cavalos que se tornou bastante popular junto dos adolescentes e que agora é usado também para tratar a depressão profunda. Há clínicas nos Estados Unidos que já fazem uso desta vitamina K, como é popularmente conhecida, como se de um antidepressivo se tratasse, mas os mais recentes estudos vêm contradizer esta tendência do uso de drogas para de alguma forma atenuar os efeitos da depressão. Está comprovado, pessoas que sofrem de transtornos de humor têm maior probabilidade de se tornarem dependentes de álcool e de outras drogas ao longo da vida. Se por um lado é verdade que o efeito hipnótico e analgésico de estupefacientes traz uma gratificação imediata e leva a pessoa a esquecer momentaneamente os problemas, a aliviar a dor de perdas, tristeza e falta de energia, também é verdade que quando o efeito acaba, os problemas continuam e o choque com a realidade pode aumentar o stress e os sintomas associados a estados depressivos. Estudos feitos no Canadá vão ainda mais longe e mostram o porquê de os jovens serem a faixa etária mais propensa à depressão. E tudo se prende precisamente com o consumo de drogas nesta fase da vida. Pesquisadores da Universidade de McGill, no Canadá, e de Oxford, em Inglaterra, associaram o uso da droga na adolescência a um risco elevado de depressão e de suicídio. Falamos de ideias e de tentativas na vida adulta. O resultado foi baseado em 11 estudos onde 23.317 indivíduos foram acompanhados durante a sua adolescência até aproximadamente aos seus 32 anos de idade. Uns consumiam cannabis, outros não. Após análise dos estudos, os especialistas concluíram que o uso contínuo da droga nesta fase da vida foi ligado a uma probabilidade 37% maior de desenvolvimento da depressão anos depois. Além disso, o risco destas pessoas terem ideias suicidas era 50% maior do que uma pessoa normal. E este se tentarem mesmo matar chegava a ser 246% superior. Este último dado é particularmente assustador. Mas por que a droga poderá desencadear depressão e levar ao suicídio? Apesar de não ser possível dizer com todas as palavras que a culpa seja exclusivamente da droga, a verdade é que existem componentes hoje que podem fazer com que estes comportamentos sejam ativados. A principal explicação pode estar no THC, um componente psicoativo presente na cannabis, por exemplo. Ele é associado à sensação de prazer quando se fuma. Os componentes das drogas atuais tendem a ser mais concentrados e mais fortes do que eram quando inicialmente apareceram na década de 60. Isso faz com que as drogas atuais sejam mais fortes, mais poderosas e mais perigosas. Estas substâncias afetam o sistema de recompensa do cérebro, superativando-o, levando a uma sensação de prazer que se torna viciante. As alucinações vêm depois, assim como os prazeres momentâneos associados ao consumo de drogas. Esquecem-se os problemas, fica-se no mundo à parte, que vicia e degrada o corpo e a mente, aos poucos, até ser praticamente impossível viver sem esse efeito. Você viu essa pesquisa aí, né? Essa pesquisa que foi realizada no Canadá e nos Estados Unidos. Pessoas que usam drogas, fazem uso de drogas e de bebidas alcoólicas também. Essas pessoas têm aí a possibilidade, 40% de chance de sofrer com depressão, com ideias suicidas. E é o que realmente tem se passado com muitas pessoas. Daqui a pouquinho você vai conhecer o testemunho da senhora Maria José. Ela está conosco por Skype. E ela vai contar um pouco da sua história, nós podemos vê-la já aí nas imagens. Senhora Maria José, bom dia para a senhora. Bom dia, senhor Bispo, como está? Tudo bem, a senhora vai bem? Muito bem, muito obrigada. Agora sim, agora estou bem. Então, a senhora, por conta da depressão,
a senhora tentou suicídio? Sim, tentei suicídio com 15 anos de idade. Dos 15 aos Se não conhecesse o 17? centro de ajuda e se não conhecesse o centro de ajuda, ia-me suicidar com 28 anos de idade. A mim e as minhas 3 Certo. filhas. Tá certo. E a senhora tomava muitos antidepressivos, ansiolíticos, calmantes? Era escrava das medicações? Era. E álcool, tabaco, tudo que pudesse amenizar a dor, mas cada vez a dor aumentava mais. Tá bem. A senhora já vai falar um pouquinho da sua história, dentro de instantes, tá bom? Muito obrigada. Ok. Daqui a pouco, então, voltaremos com esta senhora que vai contar um pouco mais da sua história, mas agora você vai ver o testemunho da Maria Alice. A Alice, ela sofreu, a senhora Maria Alice, sofreu com a violência doméstica, saiu de casa aos 15 anos, foi viciada nas drogas, viciada no álcool, viciada no tabaco, e mesmo tendo uma criança, mesmo assim, ela não deixou os vícios, ela continuou a usar vícios. A criança foi levada pelos avós para cuidar, ela não tinha condições de cuidar, mas mesmo assim ela continuou naquela condição. Até que um dia, já nas últimas, ela resolveu chegar à Universal. Você vai saber então a história dessa senhora, uma história de dor, de sofrimento, mas que teve um final feliz porque ela recorreu a Deus. Acompanhe. Venho de um lar super destruído, completamente, em que o meu pai batia na minha mãe, agredia verbalmente, até que um dia, por volta dos 15 anos, quando entro em casa, está o meu pai a agredir a minha mãe até que ela desmaia. E eu fiquei tão nervosa, tão revoltada, que eu fui direito ao meu pai e agredi o meu pai, ainda tinha uma faca na mão para não lhe espetar, mandei a faca para o chão. E ele meteu-me na rua, mandou-me ir para a rua, saí e meti-me, vejo um autocarro passar e meto-me no autocarro, vou até ao Estoril e nessa noite dormi na praia de Estoril. Isso levou que eu começasse a entrar no mundo da droga. Aos 15 anos comecei a fumar AX. Fui para a Inglaterra a pensar assim, não, agora vou melhorar, porque a gente em geral, os imigrantes vão para fora, melhoram a vida e eu achei que também iria melhorar a minha vida. Apesar de eu estar num país, sentir-me sozinha, num país que ninguém fala português, que eu mal falava inglês. Conheci pessoas que usavam drogas, continuei a usar drogas, voltei para Portugal. Então comecei as noitadas, a ir para uma discoteca onde paravam os barões das drogas mais pesadas e aí comecei com crack, com cavalo, com heroína. Arranjei um trabalho onde ganhava 4 vezes mais que o ordenado mínimo. Aí já tinha ainda mais dinheiro, ainda mais eu podia gastar nas drogas, mais podia gastar nas bebidas, mais podia estar até de manhã, porque eu estava até de manhã. Então até que conheci o meu ex-marido, fui feliz durante um ano. Passado um ano eu comecei a ter problemas, a primeira era discussões, depois de ter o meu filho, as coisas pioraram muito. Quando ele chegava à volta 2, 3 da manhã, o meu filho acordava, uma criança de 2 anos acordava para se sentar no meu colo, para proteger-me, coisa que devia ser eu a protegê-lo. Ele é que me protegia. Até que eu comecei a pensar que o melhor era o suicídio, porque não queria mais essa vida, não queria passar o que a minha mãe passou, nem queria que o meu filho passasse aquilo que eu estava a passar. Então eu refugiei-me na casa dos meus pais com o meu filho, arranjei um trabalho em que saía sempre à 1 da manhã e depois de arranjar esse trabalho então comecei a ir noitadas, atrás de noitadas. Eu deixava o meu filho sozinho em casa, fechava a porta à chave e uma noite chego por volta das 5 da manhã, o meu filho não está. Foi um desespero tão grande, porque apesar de eu cometer esses erros, eu amava acima de tudo o meu filho e era tudo o que eu tinha mais precioso. Até que encontrei uma pessoa amiga e disse-me: o que é que andas à procura do meu filho?
teu filho, encontrei-o na rua e levei à casa dos teus pais. Para mim foi uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande. Nem isso me fez parar, continuei na mesma, cada vez mais fundo, era mais prostituição, mais homens eu conhecia, como se eu tivesse desligado da vida. Até que aos 29 anos, numa saída, e vinha com um grupo de amigos já completamente trocada, completamente embriagada, tivemos um acidente. Eu fui a única que fiquei mal, em riscos de ficar tetraplégica. Eu lembro no momento do acidente pensar em Deus, pedir uma oportunidade para a minha vida. Ao fim do mês eu estava a andar. E um dia estou na minha casa e vejo uma vizinha. Ela tinha um semblante tão bonito, algo que me chamou a atenção. Disse para uma amiga minha: o que é que se passa ali com a vizinha, que ela está diferente? Ela vai num sítio. Eu quero ir lá. O dia que eu entrei na Universal, primeiro dia, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu saí dali diferente. Hoje não uso mais drogas, já passaram 26 anos. As bebidas hoje não me dizem mais nada. Estou sempre alegre, nada me deita abaixo. Há sempre uma paz, nada me tira a minha paz, aquela paz interior, não há nada que me tire. Hoje tenho um filho super feliz. Hoje tenho mais uma filha, somos muito amigas. Encontrei a felicidade verdadeira. Essa senhora teve a vida mudada. Hoje, liberta da depressão, é uma nova criatura, é uma nova pessoa, tem paz, tem alegria, vive feliz. Isso também pode acontecer com você. Você pode ter a sua vida também mudada, pode ter a sua vida transformada. Você pode sair dessa situação crítica em que se encontra a sua vida. Essa situação de dor, de sofrimento que já vem se arrastando há muito tempo. Minha amiga, meu amigo, há quanto tempo você sofre? Há quanto tempo a sua vida está nessa condição? Chega de sofrimento, dê um basta a isso. Agora, talvez você pergunte, mas como é que eu vou dar um basta? Não depende de mim, depende de você. Porque há coisas que ninguém pode fazer por nós. Por exemplo, você está a viver uma vida de dor e sofrimento. Ninguém pode agir a fé em seu favor. Ninguém pode buscar Deus por você. Você tem que tomar essa atitude de chegar a Deus, de pedir socorro, de pedir ajuda. É por isso que você está agora a acompanhar a programação, porque Deus está te chamando. Ele está dando a você a chance de mudar de vida, de sair dessa condição na qual você se encontra. Então não fique mais prostrado, sentindo pena de si mesmo, com pena de si, como muitas pessoas já demonstraram esse sentimento por você. Não aceite isso. Pelo contrário, você tem valor, você pode vencer, você pode superar essa dificuldade. Basta você usar a sua fé. Nós temos um número de WhatsApp à disposição de todas as pessoas que quiserem mandar uma mensagem. É 91-861-7038. 91-861-7038. O pastor Pedro tem recebido essas mensagens e tem atendido e respondido a todas as pessoas. Nós temos, inclusive, o pedido da Maria. Bom dia, pastor Pedro. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. A Maria diz assim: não consigo ser feliz. Nada na minha vida tem dado certo. E por mais que consiga uma pequena realização, no primeiro dia me alegro, no dia seguinte estou embaixo novamente. Sei que é vergonhoso, porém há dias que não me interesso em tomar banho. Sou frustrada por estar acima do peso, mas confesso que não faço nada para mudar. Me oriente, por favor. Veja bem, Maria, cada depoimento que nós colocamos aqui, você pode perceber, e no programa de hoje não vai ser diferente,
que as pessoas se sentiam como você, um pouco vencidas, desacreditadas. Como o bispo acabou de afirmar, você pode. E você vai mudar essa situação. Você veja que o seu problema não é estar acima do peso, nem tampouco as lutas do cotidiano, porque isso todos nós enfrentamos. Mas você precisa de uma cura interior, fortalecer o seu espírito. E é por isso que você tem que nos procurar pessoalmente. Porque aí, além de fazer uma oração para retirar esse mal da sua vida, nós vamos te instruir e você pode ter certeza que tudo vai ser diferente. O seu problema não são as coisas que estão do lado de fora. Isso também vai mudar, mas tem que começar interiormente através desse processo de libertação da depressão. E nós estamos disponíveis. Você está em Lisboa, você pode me procurar ainda hoje. Eu vou estar de plantão durante todo o dia no Templo Maior ou qualquer dia dessa semana nós estaremos à disposição. E você pode procurar uma Universal mais perto de si, qualquer pessoa que esteja aflita, desesperada, qualquer pessoa que esteja necessitada de apoio, de socorro espiritual. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse domingo, que será o dia do nunca mais em todos os templos da Universal. Você tem que dizer nunca mais para essa depressão, nunca mais para esses pensamentos negativos, nunca mais para esses pensamentos de morrer, de dar cabo da vida. Você tem que dizer exatamente isso. Ao invés de você falar, nunca mais eu vou conseguir, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter paz, ao invés de falar negativamente, fale o nunca mais de forma positiva. Sabe como? Nunca mais eu vou aceitar essa situação na minha vida. Nunca mais eu vou viver com depressão. Nunca mais eu vou me entregar aos problemas. Nunca mais eu vou aceitar a doença, aceitar o sofrimento. É esse nunca mais que você tem que ter dentro de si. É esse nunca mais que você tem que confessar. Não nunca mais do lado negativo, conforme eu disse. Tá bom? Eu vou retornar a senhora Maria José por Skype e ela vai contar um pouquinho da sua história. Enquanto isso, você pode entrar em contato conosco aqui no programa para incluir o seu nome na oração que teremos ao final do nosso programa. Então, senhora Maria José, a senhora falava há uns instantes atrás da depressão. Eu queria que a senhora falasse como foi que surgiu essa depressão. É assim, eu sofri de depressão durante 24 anos e tudo começou com 4 anos de idade, quando eu fui abusada sexualmente por um vizinho várias vezes. E foi aí que começou o meu sofrimento. Eu comecei a sentir um desespero, uma ansiedade, uma tristeza, uma dor, um buraco dentro de mim. Eu comecei a ter nojo de mim, comecei a fazer xixi na cama. Os meus pais não entendiam o porquê que eu, de repente, comecei a ser uma criança que chorava por tudo e por nada. E foi assim o meu sofrimento. Claro que nunca contei aos meus pais, porque cada vez que ele abusava de mim, dizia que se eu contasse para alguém que ele me matava a mim e à minha família. E pronto, eu cresci, fui para a escola, a partir dos 7 anos fui para a escola e quando cheguei na escola, a convivência com as outras crianças, o ter que aprender, os primeiros 6 meses da escola, eu fui muito boa aluna, mas quando, a meio do período, era uma professora quando eu entrei para a escola, mas depois era um professor, depois dos 6 meses. E quando eu me deparei na sala de aula com um homem que era o professor, eu comecei a fazer xixi na escola, eu comecei a entrar em pânico, eu comecei a ficar uma criança muito perturbada e não conseguia aprender tudo, as minhas notas era tudo negativo. E pronto, eu fui crescendo, sem ninguém entender o porquê, sempre uma criança muito triste. Eu tenho mais 3 irmãs e nós dormíamos juntas. E todas elas já conheciam a minha almofada, porque a minha almofada cheirava a podre de tanto eu chorar. Porque quando caía à noite, quando eu ia dormir, eu sentia uma tristeza, uma angústia, um vazio. E pronto, e foi assim que eu cresci. Com 15 anos de idade, eu tentei suicídio, porque a dor, o sofrimento, sabe que uma pessoa com depressão é uma bomba, porque ela não consegue ser feliz. Para mim, o que eu descrevo da depressão é um vazio, uma tristeza, uma vontade de morrer, uma vontade de desistir.
eu não conseguia olhar-me no espelho, eu não gostava de mim, eu me achava feia, eu me achava suja. Então, com 15 anos de idade, eu quis pôr um ponto final na minha vida e tentei suicídio. Estive mal no hospital, tive que fazer desintoxicação e foi aí que eu conheci o meu marido. E comecei a fumar, porque o cigarro para mim dava-me um efeito como se fosse de droga. O cigarro para mim, eu fumava, travava o fumo e eu ficava como se fosse uma droga, pronto. O meu cérebro ficava todo alucinado. E comecei a beber, bebia whisky, bebia cerveja, bebia vinho com açúcar, tudo que fosse para eu ficar alcoolicamente bem disposta. E pronto, então depois casei com 17 anos e meio, eu casei, pensei, pronto, agora vou mudar de vida, vou ser feliz, porque tudo que eu procurava era a felicidade, tudo que eu procurava era ser feliz, porque mesmo às vezes em conversa com amigos e com familiares, a gente fazia perguntas, eu hoje se eu tivesse dinheiro eu queria um carro, eu queria uma casa, eu queria uma roupa nova. E tudo que eu pedia, nunca pedia nada material, tudo que eu pedia, eu queria ser feliz, porque eu sentia dores no corpo, eu sentia dores de cabeça constantes, eu só queria morrer, porque eu comecei a ouvir vozes porque me dizia, olha, tu só vais ser feliz quando morreres. Então, aos 17 anos, quando eu casei, o meu marido achou que eu não era uma pessoa normal. Via que alguma coisa não estava bem comigo e levou-me ao médico. Foi aí que os médicos detectaram que eu tinha uma depressão profunda. E então foi aí que eu comecei a tomar os ansiolíticos, antidepressivos, e quando eu pensei, bem, agora vou tomar esta medicação, vou ficar bem. Negativo. A medicação, eu podia ficar um bocadinho fora de mim, mas a dor da alma, a tristeza, a angústia, o desespero continuava ali. A tristeza estava ali, a angústia estava ali, a solidão. Eu não consigo explicar por palavras o que eu sentia. Depois imigramos, eu e o meu marido imigramos, e eu pensei, bem, agora vou para o estrangeiro, nova vida, novos amigos, agora, lá eu vou ser feliz. Também foi negativo, porque foi aí que o meu sofrimento foi bem maior, porque se eu, com a minha família, com os amigos, na minha terra, eu era infeliz, depois ter que aprender uma nova língua, ter que fazer novos amigos, porque eu tinha muitas dificuldades em fazer amigos, porque mesmo com os amigos eu não me sentia bem. Onde tivesse muita gente, principalmente onde tivesse o sexo masculino, eu não me sentia bem. E pronto, então no estrangeiro por causa da depressão, eu não queria filhos. Não queria filhos porque eu tinha consciência que não era capaz de criar um filho porque eu não estava em boas condições. Mas com a depressão, com os ansiolíticos, os antidepressivos, com toda a medicação que eu tomava, eu esquecia dos contraceptivos e quando dava por ela já estava grávida. E foi muito complicado, porque eu tive 3 filhas e foi muito complicado eu ter que dar amor e carinho, ser mãe, ser esposa, trabalhar e o desespero e a dor da alma era muito grande. A ponto, Sr. Bispo, de eu olhar para o espelho e já não era a minha cara que eu via. Parece que eu via um monstro no espelho. Foi foram 24 anos de muito sofrimento. Por exemplo, o meu marido foi sempre um bom marido, foi sempre um bom pai, e então ele levava-me, que ele sabia que eu gostava de passear na serra, então levava-me para as serras para eu me distrair, e então eu só estava bem onde eu não estava. Se eu estava em casa, eu queria sair. Se eu estava na rua, se o meu marido me levava para algum lado para me distrair, eu queria estar em casa. Mas quando o meu marido me levava para a serra,
Nas terras as estradas é curva contra curva, estradas estreitas. Nesses momentos eu ouvia aquela voz que dizia: olha, põe a mão no volante e vocês têm um acidente e morrem todos. Olha, tu só vais ser feliz quando tu morreres. E pronto, foi quando eu, com 28 anos de idade, eu já não aguentava mais o sofrimento, eu não conseguia fazer o meu marido feliz, eu procurei ajuda em bruxos, no espiritismo, na religião. Eu fui aonde me dissessem para eu ir, eu ia. E eu não encontrei a felicidade em lado nenhum. Eu era católica, era praticante, eu até levava aquela caixinha da Sagrada Família para a minha casa uma vez por semana e fazia promessas e fazia orações, colocava lá até a minha moedinha e pedia muita ajuda, porque quando eu via que nem a medicação me ajudava, eu procurei tudo e não via resultados. Por exemplo, um detalhe, às 3 horas da manhã eu acordava sempre muito aflita, muito transpirada, como se eu estivesse a fugir de algo que corria atrás de mim e eu não conseguia fugir daquele monstro. Era uma dor muito grande que eu não consigo explicar. Foi muito, muito sofrimento. E pronto, e foi assim que eu um dia estava-me a despedir de uma amiga, disse para a minha amiga para ela pedir a Deus para me matar, que eu já não aguentava mais. E ela disse: olha, amiga, vai lá no centro de ajuda. E no centro de ajuda eu fui muito, muito, muito bem recebida. Graças a Deus, bendita a hora que eu coloquei os meus pés no centro de ajuda. A senhora foi bem recebida, não é? Quando a senhora entrou na Universal, quando a senhora chegou à Igreja Universal do Reino de Deus, a senhora encontrou o apoio que precisava para sair daquele buraco no qual a senhora se encontrava. E a partir daí, a senhora venceu a depressão, as coisas mudaram ou continuaram iguais? Olha, Sr. Bispo, eu vou ser sincera, no dia que eu cheguei ao centro de ajuda, deram-me a direção, eu dei a direção para o meu marido e disse: tens que me levar a este sítio, porque disseram-me que eu aqui ia ter solução. Já que me levaste a tantos sítios, ele trouxe-me. Eu vou ser sincera, pastor, Sr. Bispo, tinha um anjo ali à porta da igreja para me levar até ao salão, porque eu senti uma paz, eu senti algo que eu não senti nos outros lados que eu já tinha ido. Eu sentei ali, ouvi, e houve uma palavra que eu ouvi, Sr. Bispo, que eu guardo até hoje: não temas, eu sou contigo. Foi quase como se me dissesse, Deus estava ali sentado do meu lado e me dissesse: olha, não temas. No final da reunião que eu assisti ao culto, fui falar com o pastor que estava na igreja. E ele me atendeu a mim e ao meu marido e disse: olha, Dona Maria José, para a senhora tem jeito. E eu perguntei: mas como é que o senhor pode dizer que tem jeito? A senhora tem que perseverar. Se a senhora perseverar, a senhora vai ver que a sua vida vai mudar. E foi. Quando eu cheguei a casa, no primeiro dia que eu fui ao centro de ajuda, eu cheguei a casa, Sr. Bispo, ia a colocar o cigarro na boca e eu já não consegui fumar. O cigarro tinha um sabor muito desagradável. E pronto, eu todos os dias, eu fiz um tratamento que eu todos os dias, durante um mês, eu fui todos os dias à igreja. E nesse mês e meio que eu fui à igreja, eu fui curada totalmente da depressão. Como está a sua vida hoje, seu casamento, sua família? Olha, Sr. Bispo, eu hoje sou a mulher mais feliz do mundo. Hoje eu não preciso de antidepressivos, não preciso de ansiolíticos, não preciso do álcool, não preciso do tabaco, não preciso de nada para ser feliz. Hoje a minha felicidade vem de dentro para fora. Aquele vazio, aquele buraco foi preenchido, a alegria faz parte da minha vida. Posso ter muitas lutas fora, pronto, mas dentro de mim, essa paz interior, ninguém consegue roubar.
porque foi algo que eu recebi no centro de ajuda, que foi foi a melhor escolha que eu já fiz em toda a minha vida. Eu costumo dizer para toda a gente, vir ao centro de ajuda foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. O seu casamento vai bem? Seu marido, suas filhas, tudo vai bem? Tudo, as minhas filhas são uma bênção, o meu marido também, o meu casamento também. Eu costumo dizer que a minha família, a minha casa é um cantinho do céu. A senhora conheceu a Universal, onde? Foi em São João da Madeira mesmo? Sim, foi aqui em São João da Madeira, a Rua Norton de Matos, número 202, ao lado da Central Elétrica. 201, desculpe que eu enganei-me. Ok. Rua Norton de Matos, número 201, ao lado da Central das Avarias da EDP. Tá bem, então. Então, senhora Maria José, muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe muito mais a senhora. Cumprimentos ao seu marido, tá bom? Muito obrigada, bom dia. Bom dia para a senhora. Você viu? Então, são histórias assim que comprovam que tem jeito, né, pastor Pedro? A pessoa que está aflita, desesperada, com a vida arrasada, com a vida destruída, ela não pode pensar que é o fim. Não é o fim. Se ela usar a fé dela em Deus, vai ser o começo de uma nova vida. Ela apagou todo o passado de dor e o início de uma nova vida começou. Ela pensou por fim a vida muitas vezes, mas está aí, olha, feliz, realizada. Ela transmite vida, né, bispo? Ela transmite paz. E este domingo, nós vamos ter o domingo do Nunca Mais, e você nunca mais vai ter que carregar o seu passado, esses traumas, essa dor. Aquilo que parece não ter fim vai acabar. E Deus vai dar esse novo começo para você. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a senhora Manuela, está aqui no programa. Dentro de instantes ela vai relatar um pouco da vida, do sofrimento, de todos os problemas que ela vivenciou. Dentro de instantes. Tem jeito para você. Você pode ligar agora mesmo para incluir o seu nome na oração. Nós vamos à nossa central de atendimento. Nós temos ali os pastores que estão falando com as pessoas. O telefone é o 21-836-8008. Pastor Maione está ali. Bom dia, pastor Maione. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse plantão hoje, aqui com o pastor Márcio nos ajudando. E temos pessoas de todo o país ligando. Eu tenho aqui a Ana de Lisboa. Ela deixou o pedido de oração pela sua vida sentimental. Temos a Graça, também de Lisboa. Ela pede oração pela sua vida espiritual e vida sentimental. E tem aqui também a Lourdes, de França, que ligou. E ela pede oração pela sua vida financeira. E caso você queira incluir o seu nome para oração, você pode ligar agora para o 21-836-8008, que ao fim do programa nós iremos incluir o seu nome também na oração, juntamente com o senhor Bispo Domingos. E lembrando que não apenas você de Portugal, mas você de outros países aqui da Europa, como a Lourdes de França, que deixou esse pedido de oração, você que aqui na Europa está acompanhando essa programação, você pode ligar, incluir o seu nome para oração. Inclusive, se você quiser saber a morada do centro de ajuda mais próximo de você, aí no seu país, você pode ligar para cá que nós temos a listagem completa de todas as moradas. O importante é você saber que nós estamos aqui para lhe ajudar. Bem, nós vamos agora a uma matéria que fala sobre o que acontece aos domingos, às 9h30, no nosso Templo Maior. Nós temos falado dessa concentração de fé e milagres que tem atraído multidões. Vamos mostrar aqui, por favor. Pessoas que têm chegado de todas as partes, elas vêm de todas as partes de Lisboa, Grande Lisboa, e vêm em busca exatamente desses milagres que você tem visto aqui nos nossos programas. Pessoas que vêm aflitas, angustiadas, deprimidas, mas muitos milagres têm acontecido. Nós temos várias orações nessa reunião, várias orações. E as pessoas que estão enfermas são curadas. Os que têm problemas familiares têm o momento da oração da família. Os que sofrem com depressão são livres ao momento da palavra, da orientação, da busca ao Espírito Santo. Então é uma reunião completa, uma reunião maravilhosa para todos aqueles que de fato querem uma nova vida. Veja só o que acontece nessa reunião.
No Templo Maior, todos os domingos de manhã, as portas abrem-se para uma reunião memorável. Uma palestra motivacional que prioriza o relacionamento com Deus através das orações e das mensagens que levam a uma transformação interior. Você não pode limitar a Deus em relação a quem Ele é. Mas você pode limitá-lo na sua própria vida. Você, eu, nós temos o poder de fazer com que Deus seja atuante em nossas vidas, poderoso em nossas vidas, ou nós, com as nossas atitudes, podemos fazer com que Deus fique limitado em nossas próprias vidas. A concentração de Fé e Milagres é a primeira reunião da semana, um encontro voltado para as famílias e para o recebimento do Espírito Santo, que tem atraído milhares de pessoas. É como um renovo, né? Porque nós passamos a semana toda, não é? Com os nossos problemas, com as nossas lutas, e quando chega o domingo, não é que a gente não busque durante a semana e não sinta Deus durante a semana, mas ao domingo é diferente. É como se nós guardássemos este momentinho, o primeiro dia da semana, assim, os primeiros minutos do nosso dia, a gente guarda e entrega para Deus. Isso é maravilhoso. Eu acho que quem sente isso sabe o que é que eu estou a falar, porque é maravilhoso. E eu recomendo a toda a gente que venha. Participar aos domingos é onde a gente se enche, é onde a gente chega a casa, onde a gente passa a semana toda, tem força para lidar, para vencer todos os problemas, porque sem ser o domingo, eu em 25 anos não falta um domingo. Uma reunião fundamental que em Portugal já se realiza há cerca de 30 anos e que ao longo de todo este tempo tem restaurado famílias, trazido a saúde, transformado casamentos e libertado as pessoas de um passado de dor e sofrimento. Desde que eu me lembro, eu sempre sofria com muita angústia. Era um sentimento como se eu fosse morrer naquele dia. Entretanto, eu fui trabalhar para a Inglaterra e com isso veio a depressão. Se eu já tinha tido o passado que eu tive, eu fiquei pior ainda. Tinha uma tristeza enorme. Eu estava a falar com uma pessoa, 5 minutos eu estava a chorar. Eu vivia a chorar. Então eu voltei. E a minha mãe agarrou-se a mim e ela disse assim, Alzira, tu precisas é de Deus. Eu comecei aos poucos e poucos venci a depressão. Quando recebi o Espírito Santo, então aí foi o culminar, foi como se a presença de Deus dentro de mim não sai mais, sabe? Vêm problemas, só que nós temos a capacidade de enfrentá-los, nós temos fé, nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós vamos. Eu, na gravidez da minha filha mais nova, eu perdi o andar. E depois dela nascer, eles tiraram logo o útero e um tumor do ovário esquerdo. A partir daí, depois foi operada a mama. Depois fiz várias cirurgias, fui fazendo. Eu tenho 8 cirurgias com anestesia geral. Portanto, eu era muito sofrida. E na altura em que eu conhecia a Igreja Universal, eu tinha cancro também já na medula da coluna. E além disso, eu tinha umas enxaquecas nervosas que eu comecei a ter aos 14 anos, essas enxaquecas. E de 30 e tal anos eu sempre tive, elas foram sempre aumentando. Quando me dava essa crise, todas as semanas eu tinha essa crise. Eu conheci, foi muito bom na minha pior crise que eu estava, que já nem a cama fazia, né? Tenho uma netinha que na altura tinha 2 aninhos e meio e foi ela que foi usada para eu conhecer. Deixou no programa da SIC e foi embora brincar. Quando o bispo disse, fecha os olhos e queria agora, eu estava sentada no sofá, fecha os olhos e queria agora, é momento de oração, vamos falar com Deus. Estas palavras são tão pouquinhas, mas foram tão lindas, que eu saí do sofá, fiquei no meio da sala. Quando eu fiquei assim, que eu fui curada nessa hora. Fui curada mesmo ali à frente da televisão. Eu endireitei, tudo o meu visual mudou. A partir daí, minha querida, eu cheguei nessa noite a casa, eu dormi a noite toda, até hoje eu faço uma direta. Nem mais tomei um comprimido, nem mais levei uma injeção, nem mais levei nada, né? E o sofrimento parou. O câncer curou, ficou todo curado. Não tenho nada. Concentração de Fé e Milagres, todos os domingos às 9h30 no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. E em todos os templos da Universal.
Essa concentração de fé e milagres que acontece aos domingos, 9h30, no nosso templo maior, tem sido uma concentração de grande valor, de grande importância. Eu sei que estamos a falar agora para muitas pessoas que têm assistido a esses programas, aos nossos programas. Você que acompanha a Record TV aqui em Portugal e em outros países, essa concentração tem atraído pessoas enfermas, pessoas que vêm em busca de paz, de saúde, de alegria, pessoas que vêm em busca da solução para os seus problemas. Se Deus é o mesmo, se a palavra dele é a mesma, então os milagres que aconteceram no passado têm que acontecer também nos dias de hoje. Essa é a fé que nós transmitimos para as pessoas na Universal. Se Deus é o mesmo, se a palavra dele é a mesma, então os milagres que aconteceram no passado têm que acontecer também nos dias de hoje. Mesmo porque o próprio Jesus disse que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez. Ele disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda as farás, bem maiores. Quer dizer, por meio do Espírito Santo, hoje, milagres extraordinários têm acontecido, como no passado. Vocês têm visto os depoimentos, pessoas que estavam desenganadas pela medicina, com a vida arrasada, com a vida destruída, mas por meio da fé, elas alcançaram a solução. E domingo agora será o dia na Universal, no mundo todo, em que teremos o clamor do nunca mais. Nunca mais. Quer dizer, as pessoas que estarão conosco na Universal, elas virão com esse pensamento. Nunca mais eu vou viver a vida que tenho vivido. Nunca mais vou viver escravizado pelos vícios, pelas doenças. Nunca mais vou viver dominado pelo sofrimento, pelas aflições. Nunca mais eu vou viver essa situação. É isso mesmo. Nunca mais. Deus tem uma vida nova para si. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida totalmente transformada. A concentração de fé e milagres acontece no nosso Templo Maior, às 9h30, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, você vê as imagens, a 200 metros do metro de Chelas, muito fácil, né, pastor Pedro? A pessoa desce ali na estação de metro, nós estamos vendo as imagens, ela desce na estação de metro, ela vai ver a garagem de autocarros da Carris, bem na esquina, né? Na esquina da Rua Dr. José Espírito Santo, dali já dá para ela se situar, né? E ela vai poder descer ali a Rua Dr. José Espírito Santo e ela vai andar poucos metros, vai chegar aí no nosso templo. Quem vem do aeroporto ou da segunda circular sai em direção à Marvila e também é fácil. Chegando no metro de Chelas, é só descer a rua ali. Fica nas costas também do McDonald's, onde tem o Continente agora, bispo, que também é uma referência. É muito fácil. E hoje em dia as pessoas estão seguindo muito também quem conduz, quem pega o seu automóvel, conduz hoje por GPS, é muito fácil chegar aos lugares, né? Hoje, nos tempos modernos, você consegue chegar a qualquer lugar. Então, domingo vamos aguardar a todos vocês no nosso Templo Maior. Senhora Manuela, a senhora sofreu com depressão há muito tempo, né? Muito tempo. Comecei muito nova. Comecei nova, tinha... Antes dos 12 já havia situações nos meus pais que me levavam a ficar triste, só... E a partir dos 12 anos eu comecei a ver os meus pais cada vez a darem-se cada vez pior, eles discutiam porquê? Porque o meu pai metia-se na bebida. Ele sem bebida era boa pessoa, mas com bebida ele era filhos, era mulher, éramos seis filhos. E então eu comecei a partir daí a sentir-me sozinha, muito triste, eu chorava. Eu isolava-me e então um dia eu lembro-me que eles discutiram muito e o meu pai, foi um dia de manhã, pegou num vaso que a gente tinha uma marquise e pega no vaso para tirar à minha mãe. E eu tanto era a raiva, o que eu sentia, que eu fui ao meu pai, tirei-lhe o vaso e pus-lhe as mãos ao pescoço e disse que o matava. Se toca na minha mãe, eu mato. A partir daí, bispo, cada vez fui ficando pior. A gente morava nas minas, que eram umas minas de algeiriça, aqui em Portugal. A gente morava aí.
E eu lembro-me, bispo, que isolava-me tanto, sentia-me triste, sentia-me só, e um dia e havia sempre muitos desastres lá nas minas, e traziam as pessoas até lá para a capela, mortas, e eu sentia, não era bem um refúgio, mas eu sentia prazer em ir ver os mortos. Eu tinha que os ver e ficava tempos. Depois, quando saía, desmaiava, e então eu ia para casa. À noite, quando me deitava, eu sonhava com a pessoa que eu tinha visto e que me puxava para baixo, sentia uma voz que eu não era nada, e acordava de noite aos gritos. E a minha mãe perguntava-me, afinal, o que é que tu tens? E eu dizia-lhe, olha, mãe, eu vi isto. A minha mãe tentava acalmar-me. E sempre fui muito depressiva, porque onde eu trabalhava, que eu trabalhava em costura, chamavam-me gorda, que eu era gorda, que eu não prestava, que não era nada, bispo. E então fui andando sempre com aquela coisa, com aquela mágoa. Tinha muita mágoa do meu pai, não podia com o meu pai. Agora, a senhora chegou a se casar com que idade? Pois, aí vamos. Entretanto, eu pensei que atingi a idade dos 24 e eu comecei a pensar, bem, eu se casar, isto passa tudo. E casei e fui para a África. Aos 24 anos? Aos 24 anos. Estive em Moçambique. E tive lá o meu filho. Tenho 2 filhos. O meu filho, quando eu tive o meu filho, o meu marido dava-me tudo, fazia tudo. Ele dava-me prendas para ver se eu ficava mais alegre. Era um bom marido. Era bom marido. Mas quando eu tive o meu filho, eu não queria o meu filho. Eu afastava o meu filho. E sentia-me muito triste. E sabe que o bispo sabe que lá em África, onde eu estava, o hospital era longe. E outro pormenor que eu não referi. Eu cheguei a um ponto lá em casa, senti uma voz que me matasse, que eu não era nada. E então eu fui tomar os comprimidos que a minha mãe tinha lá no armário. Estive bastante mal. Quando a senhora teve o filho, a senhora teve o filho em Moçambique, né? Foi. Foi quando a senhora teve depressão pós-parto? Foi. Eu não queria o filho ao pé de mim. E então havia lá uma senhora que fazia chás de ervas e assim, para eu tomar, para ver se passava. Mas não passou. Eu continuei naquela depressiva, triste, só. Estive lá muito tempo. Entretanto, tive a minha filha, depois viemos para cá, que houve uma mudança na minha vida. Quando eu cheguei cá, não tinha casa, não tinha nada. Bispo, sujeitei-me a estar em casa da minha irmã, ou em casa de uma prima, ou em casa... Cheguei a um ponto, bispo, como ninguém me queria, eu fui morar para uma barraca, ao pé do Hospital de Santa Maria. Quer dizer, uma situação de humilhação. Sempre. Agora, humilhação. senhora Manuela, quando foi que essa situação de sofrimento acabou? Quando acabou, eu trabalhava em costura e num ateliê e eu ouvia a rádio da igreja. Eu ouvia muita rádio da igreja e então eu decidi vir. Eu trabalhava no ateliê e a senhora com quem eu trabalhava ouvíamos falar da igreja e ela disse, Manuela, se a gente for, que era na Estrada da Luz. E eu fui. Quando eu entrei, bispo, eu acho que a minha vida, a partir daí, começou a mudar. Foi uma vida, diferente. Tive assim muito... E foi através da revista Maria que eu vi os testemunhos. E também foi através de uma moça que andava numa cadeira de rodas e ela, um dia, ela tinha ido à igreja
E ela um dia aparece a andar. E eu disse, não, mas tu já andas. E depois ela deu testemunho dela, que foi à Igreja Universal e que lá foi curada. E então, eu a partir daí pensei assim, então se ela foi curada de tanta coisa, então eu também sou. E a partir daí até comecei a ir à igreja. Hoje, como está a vida da senhora? Hoje a minha vida está bem, sinto-me bem. Lembro-me que a partir da data que eu recebi Espírito Santo, tudo mudou. Comecei-me a sentir mais calma, luto todos os dias, não é? Que a vida é, todos os dias a gente luta, não é? Luto, mas sinto-me bem, sinto-me calma. Venceu a depressão, que é o que as pessoas querem saber, que a senhora viveu tanto sofrimento, tanta dor, elas querem saber se a senhora saiu daquele sofrimento, daquela depressão, da humilhação que a senhora vivia. Sei. Mas antes disso, bispo, a minha filha tinha os 7, 8 anos, tal era a raiva que eu sentia, a depressão, tudo. Eu peguei numa tesoura e atirei a ela para... Quer dizer, agora, mas esse já é um passado. A senhora se libertou de tudo. Hoje está feliz, família transformada. Estou. Está bem, então. Nós vamos fazer oração por todos. O Deus que transformou a vida da senhora Manuela pode também transformar a sua vida, não só a dela, mas de tantas e tantas outras pessoas. Pega o seu copo com água. Vamos agora falar com Deus. É momento de oração. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero pedir nesta hora em favor de todas as pessoas que sofrem, todos aqueles que vivem atormentados pela depressão. E às vezes, em meio à dor, ao sofrimento, vem aqueles pensamentos terríveis de morrer, de dar cabo da própria vida. Às vezes essa pessoa olha para todos os lados e ela pensa que não tem mais solução, que ela nasceu para sofrer, que ela nunca vai ser feliz. É assim que ela pensa. Mas agora eu peço a Ti, meu Deus, tire os pensamentos de fracassos, de derrotas, que essa pessoa passe a ter uma nova maneira de ver as coisas, que ela tenha forças no seu interior, que elas recebam paz agora, o alívio, que nesse instante o Senhor venha tocar em cada uma delas, para que elas recebam a paz, para que elas recebam a luz do Teu Espírito, a fim de que possam vencer as suas batalhas, primeiro as lutas que elas enfrentam no seu interior e depois as lutas do lado de fora. As pessoas que têm ligado para os programas pedindo socorro, eu oro por elas. Aquelas que oram conosco aqui em Portugal, em outro país da Europa, outros países, essa pessoa que ligou para o programa pedindo socorro, pedindo por um familiar, eu peço pelas famílias, pelos lares, eu oro em favor de todos, meu Pai. Que haja paz, que haja saúde, abençoe aqueles que estão hospitalizados, todos que estão aflitos, oprimidos e deprimidos. Consagre o copo com água e todos que beberem recebam a Tua bênção. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Beba da sua água, beba com toda a sua fé. Nesse domingo, minha amiga, meu amigo, teremos o dia do nunca mais. Nunca mais esse sofrimento, nunca mais essa dor, nunca mais essa derrota. Eu pergunto a você, qual é o problema que você gostaria de dizer, nunca mais eu quero esse problema, nunca mais eu quero viver essa situação? Eu tenho certeza que todos têm uma situação assim, que você diz, nunca mais eu quero passar por isso. Domingo na Universal, em todos os templos da Universal, será esse dia, o grande clamor para que nunca mais você sofra com essa situação que você tem sofrido há anos. O grande dia para mudar a sua vida. Aqui em Lisboa, nosso templo maior está na rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Às 9h30 vamos aguardar todos vocês. Você pode procurar a Universal também, mais perto de si, tá certo? Entre no nosso site e saiba qual a morada mais próxima. Você pode ligar para o telefone que aparece na sua tela, o 21 836 8008, ou você pode entrar no nosso site, tá bom? Vamos ficando por aqui. A todos vocês um forte abraço.
Deus os abençoe e até o próximo programa.